Hoje nós vamos fazer ao contrário da aula anterior. Hoje vamos falar dos pecados do texto criativo, de características que nós usamos nos textos, muitas vezes de forma involuntária, e que não são positivas e que não ajudam, que atrapalham o texto criativo. Muitas dessas características, elas atrapalham qualquer tipo de texto, seja ele criativo ou não. E por isso nós já vimos esse tipo de conteúdo na escola ou em alguns outros cursos de escrita. Por exemplo, a coerência e a coesão. É muito importante que qualquer tipo de texto tenha coerência. Nós já vimos na aula anterior de que na ficção, ao invés de coerência, nós usamos o termo verossimilhança, que é um tipo especial de coerência para lidar com o texto ficcional, já que ele não é um texto realista, né? Já a coesão é a capacidade que o autor tem de costurar o texto, para que as ideias não fiquem fragmentadas, para que não fiquem soltas. A coesão também é um aspecto importante tanto em textos não ficcionais quanto em textos ficcionais, embora ela seja um pouquinho diferente a forma como nós vamos fazer coesão em um ou em outro. Quando eu começo a falar sobre os pecados do texto criativo, os problemas que a gente costuma cometer ao escrever, as pessoas às vezes fogem da oficina, elas cansam, elas cancelam. Por quê? Porque é muito difícil a gente observar erros no nosso próprio texto. E mais do que isso, às vezes nós estamos ouvindo uma aula dessas e pensamos, eu tenho esse problema. Aí nós ouvimos outro conceito, eu tenho esse problema. Aí ouvimos outro conceito, eu também tenho esse problema. O que nem sempre é verdade, gente. Isso é mais ou menos como assistir uma aula de psicologia. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade. A gente começa a assistir sobre depressão, eu tenho isso. Ansiedade, eu tenho isso. Mania, eu tenho isso. A gente acha que tem todos aqueles transtornos, todas aquelas dificuldades. Por quê? Porque é uma questão de ineditismo, de empatia, a gente está aprendendo o conceito naquele momento. Então, quando se estuda a escrita criativa, quando nós vemos os defeitos do texto, também, no primeiro momento, a gente acha que tem todos os defeitos que são apresentados. Mas a grande vantagem dessa oficina, e são poucas oficinas online que fazem isso, e inclusive nem todas as oficinas presenciais fazem isso, é que eu leio e comento pessoalmente, e não em grupo, os textos de vocês. Então vocês tenham certeza de que se vocês estiverem cometendo algum desse tipo de pecados no texto, alguns desses erros, eu vou olhar, eu vou dizer, eu vou comentar, eu vou marcar. E não para que vocês fiquem constrangidos, mas porque esse é o momento de vocês saberem onde vocês têm os pontos fortes e os pontos fracos, para que vocês possam observar e melhorar aqueles pontos fracos. Nem tudo que a gente vai ver nessa aula vocês vão precisar cuidar. Tem pessoas que precisam ter um cuidado maior com o eco, por exemplo, porque elas escrevem poesia ou elas têm o hábito de fazer rimas onde não precisa, onde não deveria haver rima. Outras pessoas têm que cuidar com a prolixidade, elas escrevem demais, elas não têm medida certa da frase, elas fazem histórias longas demais. Outras podem ser que precisem cuidar com o excesso de adjetivos, de adjetivação. Então cada um de nós tem as nossas próprias características e os nossos próprios pontos fracos. E é em cima disso que a gente vai trabalhar. A gente não precisa tentar decorar essas regras, decorar essas dicas, porque isso é impossível. Aliás, muita gente também diz assim, Marcelo, depois de tanto conteúdo, tanta informação, eu não vou conseguir mais escrever. Gente, agora eu vou dizer uma coisa que vai surpreender vocês. Nada do que vocês estão vendo nessa oficina, nessa aula, vocês têm que usar para escrever melhor. Ah não, Marcelo, como assim? Eu estou fazendo um curso de escrita e tu vai me dizer que essas técnicas não são para escrever melhor? Não. Existem 3 passos, 3 etapas para se escrever um texto. A gente já falou sobre isso. A primeira etapa é o planejamento. No momento de planejar o texto, de criar personagem, de criar cena, criação, dividir capítulo, criar títulos, a gente vai usar todas as técnicas que nós estamos vendo. Técnicas de narratividade, técnicas de construção, de planejamento. A segunda etapa é a etapa de escrever. É sentar, pegar papel, caneta ou computador, baixar a cabeça e escrever. Nesse momento, gente, não parem para corrigir uma vírgula. Não parem para perceber se a frase ficou longa ou curta. Não parem para cuidar uma repetição de ques. Não parem para mudar uma palavra que repetiu ou uma palavra que ficou fora de contexto. Continuem escrevendo. O que às vezes eu faço, quando durante a escrita eu percebo que alguma construção não ficou legal, é sublinhar, deixar negrito, marcar com outra cor para voltar nela depois. Mas se eu parar a cada momento para rever o meu texto enquanto eu estou escrevendo, não vai fluir a ideia, não vai fluir o raciocínio, o texto vai ficar travado. Então não é no momento da escrita que a gente vai aplicar esse conhecimento. A gente vai aplicar esse conhecimento na terceira etapa, que é a releitura, a revisão do texto. É fundamental que o autor faça a revisão, a releitura de seu texto. De preferência, não logo depois de acabar de escrever. Existe um conceito, uma ideia que é deixar o texto dormir.
Então a gente escreve, se afasta dele, deixa dormir, bota numa gaveta, espera passar um turno, enfim, se afasta um pouquinho dessa história para voltar na história e aí perceber os seus pecados, os seus problemas, as frases longas demais, os trechos que estão confusos. Uma coisa é certa, se nós que somos os autores achamos uma frase truncada, achamos uma frase confusa, imaginem um leitor que não sabe o que a gente tinha dentro da cabeça para escrever aquela frase. Então, na dúvida, a gente precisa mexer. A gente não pode ter medo de revisar, medo de reler. É uma parte chata? Talvez. Mas é a parte que diferencia os amadores dos profissionais. As pessoas que lidam com o texto de forma leiga, como hobby, das pessoas que querem publicar o seu texto, querem que o texto atinja o leitor, provoque efeito. Então, releitura é fundamental. E na releitura é que vai ser feito esse cuidado de revisão, de edição, de usar os conceitos. Alguns autores fazem isso de forma mais intuitiva. Eles leem sobre os conceitos, no dia a gente fica apavorado, que é muita informação, aos pouquinhos vai caindo a ficha, então alguns conceitos começam a ficar cada vez mais claros, mais óbvios para nós, e aí na hora de escrever, na hora de revisar, na hora de reler, eles já sabem o que eles vão cuidar da repetição de quê, vão cuidar da extensão da frase, enfim, cada um tem os seus pontos fracos, né, e os seus cuidados. Outros autores fazem uma forma mais sistemática. Eles criam um checklist, uma listinha com os problemas, e eles vão olhando, será que meu texto tem problema de tempos verbais? Tem problema de quês? Tem problema de vocabulário? E aí eles vão marcando sim ou não. São formas de trabalhar. Uma coisa que eu gosto de dizer, que eu costumo dizer, é que normalmente nós somos os nossos maiores inimigos como autores. Os autores costumam ter dois grandes problemas, se dividem em dois grandes tipos. Os autores vaidosos, que escrevem um texto, acha que está lindo, maravilhoso e não quer que ninguém mexa, não aceita nenhum tipo de crítica. E os autores muito inseguros, que escrevem bastante, são bons leitores às vezes, mas eles acham que escrevem mal e eles não mostram o texto. Eles não deixam que alguém olhe por medo de ser criticado. Eles nunca acham que está bom o suficiente. Às vezes eles nunca acabam um texto por isso, porque eles acham que o texto não está bom o suficiente. Bom, gente, quando a gente escreve um texto, a gente não pode achar que é a maior maravilha do mundo e sair publicando de imediato, e também não pode achar que é uma porcaria e jogar no lixo. Normalmente, o ideal é o caminho do meio. Normalmente, nosso texto tem coisas boas, coisas ruins, merece uma revisão, merece uma releitura. Qualquer texto, por pior que seja, tem uma frase, um capítulo, um parágrafo, uma ideia que pode ser aproveitada e transformada em outro texto. Então, a ideia dessa aula, o objetivo dessa aula, não é que vocês fiquem ansiosos, que vocês fiquem podados, que vocês se sintam com dificuldade para escrever os textos criativos de vocês. Porque a gente já falou sobre isso, a inspiração, a disposição é importante para escrever um texto criativo. E nada mais broxante do que ficar cuidando a pontuação ou a repetição de palavras enquanto a gente escreve. Mas não subestimem a importância da releitura, da revisão, da própria revisão. Não vamos deixar tudo para o revisor depois. Vamos nós trabalhar o nosso texto o melhor possível, deixar ele o mais redondinho possível, porque a revisão vai ser mais proveitosa e o resultado final, certamente, também vai ficar melhor. Aqui na aula vocês vão ter tópicos em forma de texto com diversas dessas dicas, desses conceitos sobre o que seriam esses pecados do texto criativo. Mas aqui no vídeo eu quero trazer alguns deles, que são mais comuns, que são mais importantes, que são mais delicados para o texto criativo. Vamos começar falando sobre o clichê e o piegas. Primeiro é importante perceber que clichê e piegas são conceitos diferentes, embora por vezes eles se misturem. É fundamental a gente ter cuidado com o clichê e o piegas. Talvez o clichê seja o maior inimigo do texto criativo. Um texto clichê, ele não é um texto criativo. Pelo contrário. Então, nós vamos agora pensar um pouquinho sobre esses dois conceitos, clichê e piegas. Para começar, vamos falar sobre o clichê. Clichê são formas prontas desgastadas pelo uso. Essas formas podem ter sido criativas quando elas foram criadas. Por exemplo, a metáfora coração partido. Coração partido é uma metáfora interessante, só que ela já foi tantas vezes utilizada, ela já foi tão desgastada, que hoje ela perdeu a força. Hoje é clichê no nosso poema terminar com a grande metáfora estava de coração partido. Por quê? Porque ela não é original, ela não é mais criativa. Ela perdeu a sua essência, ela perdeu a sua força de tantas vezes que ela foi usada. Outro exemplo muito comum, um texto que termina no sonho. Aí fulano acordou e tudo era um sonho. Quando Lewis Carroll fez isso em Alice no País das Maravilhas, 1800 e pouco, isso era criativo, isso podia ser original.
Mas hoje, gente, já foi tão desgastada essa fórmula que ela é frustrante para o leitor. Ela, além de ser clichê, ela frustra o nosso clímax da história, porque ela faz a gente perceber que tudo que a gente leu, tudo que a gente sentiu foi um engano. E não adianta também, no final do texto, dizer assim: aí fulano acordou, saiu da cama e percebeu que em sua cama havia uma espada. Porque essa confusão entre se foi ou não foi sonho também já se tornou um tanto clichê. A gente vê em diversas histórias. Mas deixa eu consultar aqui a nossa tela para pensar onde pode surgir o clichê. Porque vocês perceberam que eu falei de uma metáfora e eu falei de uma construção. O clichê é como uma erva daninha. Ele vai surgindo no nosso texto em diversos momentos e a gente tem que ter muito cuidado para podar. Senão ele toma conta e nosso texto vira um texto inteiro clichê. Vamos ver. O clichê, ele pode surgir na narrativa, na estrutura da narrativa. Ser uma história previsível. Então a gente pode pegar como exemplo a novela das 6. Começa a novela, tem uma mocinha pobre, trabalhadora, e tem um senhor rico, viúvo. A gente já sabe que no final a mocinha e o viúvo vão ficar juntos, vão casar. E a mocinha, quando ganhar dinheiro, vai na loja do sapato, comprar um monte de sapato. Isso é uma estrutura clichê. São estruturas previsíveis, estruturas que a gente já sabe qual vai ser o andamento delas, porque elas se repetem demais. Mas qual é o problema, Marcelo, dessas estruturas clichês? Qual é o problema do clichê? O problema do clichê é que as pessoas esquecem o clichê. O clichê, ele é efêmero. O leitor na hora assiste, às vezes ele até gosta, porque muitos leitores e espectadores querem o conforto do clichê. O clichê não exige que a gente pense, o clichê não exige que a gente elabore, que a gente veja algo novo. Então, às vezes, o leitor busca no blockbuster o clichê, mas ele não vai lembrar daquela história. Aquela história vai passar batido. Vai ser mais uma história comercial que ele assistiu para se distrair e que ficou de lado. Mesmo as novelas de televisão. A gente pode lembrar várias novelas de televisão que a gente recorda. Eu lembro de Fera Ferida, Vamp, a minha idade, né? Vocês já estão percebendo qual é. Que Rei Sou Eu. Existem novelas que a gente pode lembrar, A Próxima Vítima, uma novela foi interessante, O Clone, porque elas tinham alguns elementos nessas novelas, nessas histórias, que tornaram elas diferentes, tornaram elas singulares, que não fazem com que elas sejam iguais a todas as outras novelas que se repetem todos os dias na televisão. Vamos ver outro. O início. Nós temos que ter cuidado para não fazer inícios clichês, porque o início é a parte mais importante do texto. Na era do streaming, muita gente lê só o começo, lê as primeiras parágrafos, a primeira frase, e aí vê, gostei ou não gostei do texto? Se não gostou, vai para o próximo. Se gostou, continua lendo. O que são inícios clichê? Era uma noite chuvosa, uma noite escura e chuvosa. Não, gente, além da noite já ser escura, né, tem um pleonasmo aí. Isso é um começo clichê, falar do tempo, falar do clima. Outro começo clichê, especialmente narrativa longa, é começar a descrever o personagem. Joana era uma menina muito querida, muito bonita, muito inteligente. Não precisa descrever a personagem. Começa a contar a história que a gente vai percebendo que ela é bonita, inteligente, querida ao longo da história. Não precisa começar dizendo isso. Então é outro tipo clichê de começo. Começar falando sobre o dia. Acordou com o despertador às 6 da manhã, aí tomou café, fez xixi, foi lá, botou uma roupa, saiu para a rua, quando foi atravessar a rua, percebeu que tinha um cadáver no chão. Não, começa a história falando do cadáver. Começa a história na ação, no conflito. Não precisa dizer que despertou, que acordou. De cada 10 textos que eu recebo, 2 começam dessa forma. Existem também algumas cenas que são clichê. Por exemplo, uma cena que a pessoa pega um álbum de fotografias ou pega um retrato e recorda do seu passado. A cena em que a pessoa está meio perdida, não sabe o que fazer e vai para a janela, olhar pela janela. Depois que a pessoa transa, vai lá e fuma um cigarro. Isso não é tão usado, mas isso era um clichê bem forte. Nos filmes de ação, o personagem joga alguma coisa num lugar, vira de costas e aí a câmera filma ele de frente e atrás dele tudo explodindo. Isso são clichês de cena. Quando eu fiz a oficina de criação literária com a Assis Brasil, essa parte do clichê me atrapalhou muito. Eu quase parei de escrever, porque tudo que eu escrevia acabava sendo clichê. Eu tinha 19 anos, não tinha tanta experiência de leitura assim. Então é claro que o clichê pode variar de acordo com o grau de leitura do seu leitor. Aí entra de novo, lembram do objetivo, público, conteúdo e forma. O clichê não é clichê sempre. Pode ser que para determinado público, aquela construção clichê, ela tenha cabimento, ela seja interessante. Já para outros públicos, não. Existem inclusive clichês de determinados gêneros. A literatura fantástica tem seus próprios clichês. Mas cuidem com cenas que se repetem demais, que parecem originais, mas que no fundo são cenas que estão em diversos livros. Cuidem se vocês não têm alguma cena que vocês usem muito. Então tem pessoas que usam muito o personagem
coçou o cabelo, o personagem passou a mão na sobrancelha. Daqui a pouco tem 10 vezes isso num texto, essa cena, né? Essa microcena. Então tenham cuidado com esse tipo de coisa, porque as cenas também podem se tornar clichê. O outro ponto é o clichê do final. Como eu já falei, terminar a história dizendo que foi um sonho, nem pensar. Outro final clichê é aquele final edificante. No final todo mundo é aplaudido pela turma, ou aparece na televisão, ou tem um auditório lotado aplaudindo e saudando aquela pessoa. Claro que tem alguns tipos de texto, eu estou lembrando agora do Extraordinário, por exemplo, aquele livro juvenil muito interessante, que o final é edificante e isso combina com a história. É uma história mais leve, é uma história mais positiva, mais alegre, e o final glorificante, ele nem se leva muito a sério, ele é mesmo um desfecho, mais ou menos como Era Uma Vez no começo, né? O Era Uma Vez já não é mais nem um caso de clichê, o Era Uma Vez já é como se fosse um selo, um carimbo, para mostrar que vai ser uma história de fadas, uma história infantil, uma história mágica, ou que vai brincar com isso, fazer tipo de uma paródia disso tudo. Então, cuidem com finais clichês. O final edificante, o final feliz, aquele final feliz absoluto, o final em sonho. Normalmente esse tipo de final não marca o leitor, não provoca efeito no leitor. Ele simplesmente deixa o leitor satisfeito, feliz, e o leitor vai esquecer da tua história logo mais. Clichê na pontuação. É curioso, mas as pessoas adoram usar 3 pontinhos e ponto de exclamação. Não sei qual é o grande mistério da humanidade, que a gente coloca exclamação em tudo. Tem diálogos que todas as falas do personagem usam exclamação. Gente, não é proibido usar reticências e nem usar exclamação. Mas deixem para usar esses sinais de pontuação quando eles forem importantes, quando eles forem funcionais. Senão eles perdem a força. Se toda frase tem exclamação, nenhuma frase tem exclamação. Então cuidem para não desgastar demais esses sinais de pontuação. Além disso, tem alguns sinais de pontuação que não são muito utilizados hoje pelos textos criativos, pelo menos não por esses textos mais acadêmicos, mais considerados de alta literatura. Por exemplo, ponto de exclamação, ponto de interrogação. Esse recurso ele caiu em desuso por ser um tanto clichê, um tanto exagerado. Vocês devem estar percebendo que o texto criativo ele trabalha cada vez mais com a sutileza, com as entrelinhas, com o subtexto. Então ele evita exageros, ele evita qualquer tipo de 3 pontos de exclamação, aquela palavra que tem 40 vezes a letra A, ou a letra O, socorro, com vários Os. Isso não é ideal, a gente deixa o texto mais poluído, e quanto mais limpo, quanto mais claro, quanto mais sutil, melhor para a obtenção de efeito depois. E por fim, o clichê nas metáforas. E aí nós temos algumas metáforas clichês que a gente pode aqui mencionar e que vocês vão identificar como clichês. Abriu com chave de ouro, azul da cor do mar. A música é linda, né? Mas é um clichê a gente usar essa construção hoje, porque é muito utilizado. Chorou copiosamente. Como eu vejo o texto que a pessoa chora copiosamente. Ela tinha um corpo de violão, era linda de morrer. Bom, corpo de violão já entra em outras questões mais profundas hoje de gênero, que a gente não vai entrar neste momento. Joana teve uma carreira meteórica e ele ficou com o coração partido. Então são alguns exemplos de metáforas clichê e a gente pode ao longo do tempo começar a se dar conta que usa ou não mais dessas metáforas clichês. Lembra que eu disse, não parem para pensar nisso enquanto estão escrevendo. Façam suas metáforas, façam suas poesias. Depois, releiam com senso crítico. No caso da oficina, no caso dos desafios da oficina, se ficar em dúvida, marca de amarelo e depois, quando for me mandar o texto, pergunta, Marcelo, tu acha que isso é clichê? Tu acha que essa construção é clichê? E eu vou poder contribuir com vocês. Então, nessa oficina, a grande vantagem é que eu vou ler o texto, vou comentar o texto e vocês vão ficar com um pouco mais de segurança para escrever os próximos textos de vocês. Eu tenho alguns exemplos de textos clichês, mas vou deixar para a parte escrita da aula, porque fica mais fácil de vocês compreenderem e absorverem. Vamos falar um pouquinho agora do piegas. Então, sobre o piegas é o exagero, o sentimento exagerado, o sentimentaloide. O texto deixa de ser sentimental e se torna sentimentaloide. Eu costumo colocar dentro de piegas também a violência exagerada, o sexo exagerado, quando fica escatológico, o sensacionalismo. Então, piegas eu diria que pode ser o sensacionalismo a piegas, o excesso de violência é um tipo de pieguice também. Sabe aquelas histórias, seja de filme ou seja de livro, que tem sangue, 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 jorra sangue? Aquilo é um tanto piegas. Algum exemplo de piegas aqui. Ele tinha a intenção de macular meu corpo já muito sofrido pelas desventuras da vida. É muito drama, né, gente? É muito drama numa frase só. Primeiro, mostra isso num texto. Faz um texto que no final o leitor perceba, nossa, como ela tinha dificuldades,
como ele estava sendo ruim para ela. Mas essa frase ficou exagerada e ela perde a força, ela se torna quase risível, quase cômica, porque ela fica muito sentimentaloide, fica muito piegas, que é o conceito que a gente está trabalhando. Um pouquinho de pieguice pode ser útil. Eu sempre costumo usar como exemplo nas minhas aulas a música do Roberto Carlos, Detalhes. Aquela música é linda. Ela não é clichê. Ela é uma música interessante, com metáforas diferentes, originais, tanto que ela permanece até hoje. Uma música que até hoje a gente ouve e toca bastante. Mas ela é piegas, né, gente? É uma música piegas, como aliás muitas músicas são músicas piegas, músicas de amor. Mas aí me lembra aquele poema do Fernando Pessoa. Vou pedir licença para vocês para ler o poema. Todas as cartas de amor são ridículas. Não seriam cartas de amor se não fossem ridículas. Também escrevi no meu tempo cartas de amor como as outras ridículas. As cartas de amor, se há amor, têm de ser ridículas. Quem me dera no tempo em que escrevia, sem dar por isso cartas de amor ridículas. Afinal, só as criaturas que nunca escreveram cartas de amor é que são ridículas. Então a gente vai precisar de uma dose de pieguice no texto, de uma dose de sentimento, vai precisar de um romance, de uma história, de um enredo. Toda questão em relação ao piegas é como é em relação ao sal. É colocar sal demais ou sal de menos. Vamos comparar com açúcar, né? Porque por algum motivo o amor, o sentimento ficou ligado ao doce. Então é colocar açúcar demais ou açúcar de menos. Se o nosso texto for muito frio, for muito sem açúcar, muito sem sal, também vai ser ruim para o leitor. Mas se nós exagerarmos na dose, isso pode ser ruim para o nosso texto e espantar o leitor. Onde o clichê ele é não apenas aceito como desejável, ou pelo menos é um recurso muito utilizado. Pelo menos em 2 exemplos eu posso dar para vocês. Na comédia, a comédia lida muito com o clichê, porque o clichê faz rir, o clichê escancara algumas coisas, então a comédia lida muito com o clichê. E no blockbuster. O blockbuster é aquele livro, aquele filme que ele é feito para distrair, ele é feito para a pessoa se entreter, ele não tem grandes pretensões de provocação de efeitos, de permanecer na memória das pessoas. Então no blockbuster vocês vão ver, pega esses livros de banca de revista, Sabrina, Júlia, são puros clichês. Porque são histórias que o leitor, quando pega, ele já está esperando aquele enredo. Aliás, eu gosto muito da forma narrativa do Dan Brown. O Dan Brown, para mim, prende o leitor de uma forma como poucos autores conseguem prender. Só que eu li 2 livros do Dan Brown e tive que parar, porque tem muito clichê. Os finais são muito clichê. Os acontecimentos começam a se tornar muito clichês, muito blockbuster, né? Então, o conceito de clichê, o conceito de piegas, eles são conceitos que podem ser utilizados de forma consciente num texto, seja para fazer uma ironia, seja para fazer comédia, seja para questionar os cânones atuais, mas eles, quando são usados de forma inconsciente, de forma aleatória, e o nosso autor leigo, o autor iniciante faz muito isso, eles são um problema. E isso vale para textos criativos, para textos jurídicos, para textos acadêmicos, para textos jornalísticos, porque cada gênero tem o seu clichê. Evitar o clichê é útil para qualquer tipo de autor. E isso vai fazer muito bem ao seu texto e, às vezes, só limpar o clichê do nosso texto, só ter cuidado com o clichê, já torna o nosso texto um texto mais criativo. Muita gente acha que escrever bem é escrever bonito, escrever difícil. Não, gente. Escrever bem é escrever de forma correta, clara, organizada e criativa. Escrever de forma antiquada, usando termos arcaicos, usando termos em latim que não tem mais cabimento, alguns desses termos em latim, né? Isso não ajuda o texto, isso atrapalha o texto. Além disso, a gente precisa sempre ter cuidado se a forma combina com o conteúdo. Imaginem um texto que é uma briga de casal, um texto corriqueiro, um texto coloquial, e aí começa assim: a mulher adentrou no recinto com um olhar fulminante e jogou-lhe uma cadeira. Não combina, né? Não combina o conteúdo com a forma. Claro que essa forma um pouco mais erudita, em determinados conteúdos, por exemplo, num julgamento, ela pode funcionar. Mas a indicação é: escrevam de uma forma simples, sem ser simplória. E é difícil fazer isso. É difícil fazer o que fez, por exemplo, o Graciliano Ramos na sua carreira, especialmente de Vidas Secas. É um vocabulário simples, um vocabulário que tentava simular o vocabulário dos seus personagens, do seu universo ficcional, mas extremamente bem construído, com construções sintáticas, com cenas muito contundentes. Então a ideia de que nós temos que escrever difícil, escrever bonito, ela é uma ideia tola.
Quando eu falo com adolescentes sobre escrita para redação de vestibular, a primeira dica que eu dou para eles é a seguinte: alguns de vocês se expressam muito bem, têm muito boas ideias e quando falam sobre um assunto, falam de forma extremamente correta e clara. Então, quando vocês forem escrever um texto, escrevam como se vocês estivessem falando. A pessoa, por exemplo, ela vai falar sobre a desigualdade social. A desigualdade social é um problema enorme no Brasil porque tem muita gente rica e que não ajuda em nada os pobres, e os pobres que são a maioria. Enfim, ela tem um conceito mais ou menos assim. Na hora que ela vai escrever, ela começa. Contemporaneamente, no Brasil, nós temos problemas enormes que exigem muito. Ela complicou a frase, ela deixou de usar, por exemplo, a ordem direta. É proibido? Não, não é proibido. Mas se a gente está começando, se a gente é iniciante, por que não começar da forma mais simples e quando nós dominarmos as formas simples, nós partimos para formas um pouco mais complexas? Então usem a ordem direta, use vocabulário que esteja dentro do universo ficcional do texto, não precisa usar palavras antiquadas. O neologismo pode ser interessante, criar palavras novas, quando isso faz sentido no meio do texto, não é aleatório, não é uma graça para fazer um truque no meio do texto. Evitem ordem indireta, evitem excessos de intercalações, evitem voz passiva. Nada disso é proibido, e é possível que bons autores utilizem essas formas e façam ótimos textos. Mas tudo isso vai facilitar, num primeiro momento, para o leitor. Porque o maior desafio que nós temos é fazer um texto criativo, um texto autoral, mas que seja claro, que seja fácil de entendimento para o leitor. Que leitor, Marcelo? Quem é o meu leitor? Bom, aí vocês estão retomando aquilo que nós discutimos lá no começo, sobre público. Quem é meu público? Qual o público que eu vou me dirigir? É o público infantil, juvenil, adulto de que faixa etária, de que grau de escolaridade? O meu público é um público de literatura fantástica, literatura comercial, literatura romântica, literatura acadêmica. Claro que isso interfere na escolha vocabular, claro que isso interfere no tipo de linguagem que a gente vai utilizar. Mas isso tudo é importante a gente refletir, se não na hora de escrever, como já vimos, na hora que a gente for revisar, na hora que a gente for editar e finalizar o nosso texto. Mas lembrem disso, escrever bem não é escrever difícil. Escrever bem é ser claro, correto, organizado e criativo. Mistura dos tempos verbais. Muitas vezes os autores, quando vão contar uma história, eles começam a misturar passado e presente de forma aleatória, sem se dar conta. Isso é muito curioso, porque acontece com diversos autores iniciantes. Eu mesmo, quando fui fazer a revisão do meu primeiro livro, que eu escrevi com 16 anos, publiquei com 17, eu percebi que tinha muitas e muitas misturas de tempo verbal. A mistura do tempo verbal, ela pode ser um recurso interessante em alguns textos, mas ela não pode ser feita de forma aleatória, de forma descuidada. Vamos ver um exemplo. A mesma cena tem a seguinte frase: o marido beijou a esposa e saiu. Meia hora depois, um homem ainda jovem toca a campainha. A esposa, então, sai correndo e ligou para o marido. Notem como tem misturas de verbos no passado, verbos no presente. E a cena é a mesma. Para que existem os tempos verbais? A gente vai ter um tópico aí na aula sobre tempos verbais. Para organizar a minha história, no tempo. Então esse fato aconteceu no momento X, esse fato aconteceu antes daquele que eu estou contando no momento X, aquele outro fato aconteceu ainda mais atrás, que é o pretérito mais que perfeito. Então saber organizar a história a partir dos tempos verbais é um mérito, é algo positivo, é algo importante. E confundir o leitor misturando tempos verbais é um problema em qualquer tipo de narrativa. E aí vale para narrativas ficcionais, não ficcionais, trechos narrativos em textos que não são exatamente textos de ficção ou textos de história. Vamos ver outro exemplo. Não demorou muito, o garçom traz na bandeja 4 cervejas e alguns copos. Coloca 2 na mesa dos rapazes e uma na do casal. Então nós temos o demorou, que é passado, nós temos o traz e o coloca, que são presente. Essas misturas é que são problemáticas. A gente vai utilizar quando a mistura? Quando nós temos, por exemplo, uma cena no presente e nós queremos fazer uma referência ao passado. Aí nós vamos utilizar o verbo no passado para mostrar que aquilo aconteceu antes da cena que eu estou narrando no presente. Então tenham esse cuidado, gente. Tem que ter um cuidado especial com a palavra disse, o verbo disse. Disse é passado, diz é presente. Uma coisa curiosa é que muita gente entende o conceito, percebe a importância de cuidar os tempos verbais, mas não sabe
a diferença, não consegue no seu próprio texto identificar se os verbos estão no passado ou se os verbos estão no presente. Bom, aí é como eu sempre falo, é muito importante que a gente tenha um domínio da nossa língua, do nosso idioma. Não precisa ser um domínio absoluto, mas nós temos que ter um bom domínio, uma boa segurança do nosso idioma, do português, para escrever melhor. Se você está fazendo esse curso comigo agora e não se sente seguro em português, não se sente à vontade com a língua portuguesa, uma dica que pode mudar o seu tipo de texto, mudar a forma de escrever. Estude língua portuguesa. Ah, mas é muito chato, é muita regra, muita exceção. Eu não quero que vocês estudem as regras e as exceções. Eu quero que vocês entendam a lógica por trás da língua portuguesa, que é a lógica por trás de diversas línguas, pelo menos as línguas ocidentais. Entender classe gramatical, entender o que é um adjetivo, um advérbio, que o advérbio se liga no verbo, que o adjetivo se liga no nome, entender a lógica do sintagma nominal, sintagma verbal. Isso vai nos ajudar a entender sintaxe, entender o que é um sujeito, um verbo, um objeto. Para fazer pontuação é fundamental isso. E também para ver coisas como essa, mistura de tempos verbais. Porque tá fácil quando eu estou lendo aqui no modo indicativo, mas isso se aplica também ao modo subjuntivo. Então as coisas podem complicar bastante. E ter domínio sobre isso vai nos fazer escrever com mais segurança, com mais precisão, e nosso texto vai ficar melhor, seja ele criativo ou não. Esse tipo de conteúdo um pouco mais formal, um pouco mais gramatical, é fundamental para textos mais duros, como os textos acadêmicos, jurídicos, redações de vestibular. Então aprendam, leiam gramática, aprendam a lógica da língua, entendam, compreendam ela. A internet tem muito material hoje sobre isso, aqui na oficina a gente tem uma aula extra sobre isso, nós temos um outro curso também sobre isso, e eu acredito realmente que um bom escritor, ele precisa ter um conhecimento mínimo e profundo da sua língua. É como um jogador de futebol que não sabe correr. O jogador de futebol não vai ser bom porque ele é bom corredor, porque ele sabe correr. Mas um jogador de futebol hoje que não corre, que não sabe correr, ele cansa rápido, ele ajuda pouco o time e ele vai ser um mau jogador de futebol.